Você está vendo essa imagem? É uma imagem sugestiva? É uma imagem popular? À sua frente, dois caminhos. Deixa eu dizer a vocês, quando eu era criança, eu fui torturado por minha mãe. Ela me levou no cinema para assistir um filme da Xuxa. Eu fui. Eu não lembro muito do que aconteceu. Foi a primeira vez que eu fui no cinema na minha vida. Eu não lembro muito do filme, mas uma cena marcou a minha mente e me deixou perturbado por anos. Eu era uma criança perturbada, com dúvidas. Aquilo perturbou a minha mente de uma forma que até mesmo depois da minha conversão, eu ainda continuava perturbado com essa cena que ficou na minha mente, tá vendo? Toma cuidado com o que seus filhos assistam. Não levem eles para assistir Xuxa. Na história, em um determinado momento da jornada dela, ela precisa chegar num lugar, não sei onde, porque eu não lembro de nada disso. E eu lembro que em um determinado momento, a Xuxa se deparou com duas portas. E ela tinha que escolher uma daquelas portas. Essas portas davam acesso a dois caminhos distintos. Um caminho era um caminho tenebroso. Eu lembro no filme que tinha pessoas feias lá, monstros, essas coisas. E o outro era um caminho tranquilo, todo branquinho, bonitinho. E a Xuxa precisava escolher, ela não sabia o que estava atrás da porta, ela só estava vendo a porta. E ela tinha que abrir uma daquelas portas e escolher. Meus irmãos, aquilo me perturbou de uma forma porque eu fiquei apavorado. Porque eu acreditava, na minha infância, que aquilo lá era o caminho para o céu, o caminho para o inferno. E que o meu destino dependia da minha sorte. E vocês sabem que eu não sou sortudo. Eu sou um bicho azarado. Aquilo me perturbou. Se eu tirar John Kepô comigo mesmo, eu perco. E aquilo perturbou a minha mente. E trouxe uma confusão na minha adolescência. Porque minha teologia era isso aí da Xuxa. A minha cabeça assim, tá, por que eu posso ser uma pessoa boa? Por que eu tenho que ser uma pessoa boa? Se no final vai depender da minha sorte. A pessoa pode matar, roubar, fazer um monte de coisa. Se ela acertar a porta, bingo, ganhou. Você pode ser a pessoa boa, errou a porta e se lascou. Aquilo me perturbou por anos e anos. E agora talvez você olhando para essa imagem, talvez você tenha a impressão de que agora, nesse momento, você precisa escolher entre esses dois caminhos. O caminho Jesus, que leva à salvação, ou o caminho da perdição. Talvez essa é a imagem que vem à sua mente. E está cheio dessas imagens nas redes sociais. Apresentando Jesus dessa forma, ou apresentando a vocês dois caminhos, para que você escolha qual caminho andar. Mas essa imagem, apesar de ser popular, está no imaginário popular, essa imagem é falsa. Essa imagem não condiz com a verdade. Porque de acordo com a palavra de Deus, todos nós nascemos mortos em nossos delitos e pecados. Portanto, nós já caminhamos, nascemos já no caminho da morte. Já nascemos no caminho da perdição. É assim que Efésios capítulo 2 descreve a raça humana. Todos nós nascemos mortos em nossos delitos e pecados. Estamos debaixo do domínio de Satanás, do domínio da nossa carne e por natureza somos merecedores da ira. Isso significa que todos nós já nascemos no caminho da perdição. Nunca escolhemos entrar por esse caminho, nós já nascemos nesse caminho. Nascemos espiritualmente mortos e condenados. Para provar isso, eu vou ler João 3,36 para vocês. Quem crê no Filho tem a vida, mas quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Eu sempre digo que nada muda na sua vida se você não crê em Jesus. Se você crê em Jesus, a ira é removida de cima de você. Se você não crê em Jesus, nada vai mudar para você. Você continua debaixo da ira, você continua no caminho da perdição, você continua a passos largos para o inferno. Dessa forma, a decisão não é qual caminho você deve escolher, ou qual caminho você deve trilhar. A decisão é se você vai permanecer no caminho que leva para a morte ou não. Essa é a única decisão. O fato é que você já está no caminho que leva à perdição há muito tempo, desde que você nasceu. Dependendo da sua idade, há mais de 40, 50 anos que você está no caminho que leva à destruição. E para você chegar lá no seu destino, onde você vai chegar,
Basta apenas alguns minutos sem oxigênio nos seus pulmões. Basta apenas um infarto fulminante que você vai chegar no seu caminho e vai se encontrar com o seu juiz, o justo juiz que te julgará. E você terá que prestar contas por ter rejeitado Jesus Cristo, o único caminho verdadeiro, o único caminho que pode dar a vida. Durante a exposição que eu fiz hoje da palavra, nós aprendemos que Jesus é o único caminho para nos achegarmos a Deus. Ele é o único caminho. E eu repito algo que eu disse no começo. Isso significa que nada além de Jesus é suficiente para te salvar. Reforço que nenhuma religião pode salvar. A palavra religião vem do latim religare. É a ideia de religar algo a alguém, algo a outra coisa. Toda religião está tentando religar algo a alguém. Ou os seres humanos com divindades, ou os seres humanos com seus antepassados, ou através da reencarnação com o seu espírito que ficou lá para trás, ou que precisa se aperfeiçoar. Todas as religiões se propõem a religar algo a alguém. A criatura ao seu Criador. Mas nenhuma pode fazer isso. Nenhuma religião pode salvar. Somente Jesus pode salvar. A nossa boa moral também é insuficiente para que você alcance mérito diante de Deus. Você não vai alcançar mérito nenhum diante de Deus por conta da sua boa moral. O fato dos seus pais, viu, adolescentes, o fato dos seus pais serem cristãos não confere a vocês salvação. Salvação não é algo que se herda. Sabe por quê? Nada além de Jesus é suficiente para nos salvar. Sabe por quê? Nada disso pode nos salvar, porque somente Jesus Cristo pagou o preço pelos nossos pecados naquela cruz. Somente Jesus, essa igreja aqui, esse que vos fala, não pode te conferir salvação. Ninguém pode. Porque essa igreja, nem ninguém morreu na cruz por você, a não ser Jesus Cristo, nosso Senhor. Sabe por que as suas obras são insuficientes? Porque a parte de Cristo, a Bíblia diz que as suas melhores ações são como trapos imundos, sujos, fétidos diante de Deus. Não serve para nada. Assim são suas boas obras, a parte de Cristo. Sabe por que a sua boa moral não serve para te salvar? Porque a moral exigida é a moral de Cristo. E Cristo é o Cristo perfeito. Jesus Cristo viveu aqui nessa terra por 33 anos mais ou menos, e ele viveu uma vida perfeita. Não foi encontrado erro em seus lábios. Ele nunca pensou algo maligno, ele nunca cometeu pecado em sua mente. Ele nunca cometeu um erro, nunca mentiu, nunca enganou ninguém. Ele viveu uma vida perfeita. Você quer viver uma vida moral? Você quer ser salvo por conta da sua moralidade? Você nunca vai conseguir, porque você não chega nem aos pés de Jesus. Nem aos pés de Jesus. Então a sua boa moral não serve para nada. É por isso que eu e você precisamos de Cristo. Porque Deus exige de nós perfeição. Eu não tenho perfeição, você também não. Por isso eu preciso de Jesus. Ele é o perfeito Filho de Deus que me substitui. Adolescentes, sabe por que a fé dos seus pais não é suficiente para salvar vocês? Porque a salvação depende de uma confissão pessoal. Depende de uma profissão pessoal sua. Você tem que crer em Cristo. Você tem que trilhar esse caminho. Entende agora vocês por que somente Jesus é o caminho? Porque somente Jesus é a verdade. Porque somente Jesus é a vida. Porque Jesus é o único mediador que nós temos. Não há outro meio. O apóstolo Paulo em 1 Timóteo 2,5 disse que há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo o homem. Somente Jesus Cristo, Deus homem, pode ser o nosso mediador. Não há boas obras, não há mais nada, não há outros mediadores, não há ninguém que possa mediar entre nós e Deus, a não ser Jesus. Meus amigos, saibam que eu não tenho agora a intenção de persuadi-lo a crer em tudo isso que eu estou dizendo. Eu não tenho a intenção de convencê-los a crer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não é a minha intenção, porque eu não posso nem fazer isso. Isso não depende de mim, somente o Espírito Santo pode fazer com que essa palavra que está sendo lançada agora penetre o seu coração.
e te leve a entender que a parte de Cristo você está no caminho da morte. Eu não tenho poder de te convencer. Mas digo a vocês que se hoje você ouvir a voz do Senhor, que está dizendo a você neste momento, através desse que vos fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se você não for até Ele, você não irá para o Pai e continuará no caminho da morte. Por isso, arrependa-se dos seus pecados. Se volte para Jesus, aquele que é o único caminho e que pode te salvar ainda essa manhã. Sendo assim, meus amigos que aqui se encontram, a menos que você trilhe pelo único caminho que pode te salvar, você continuará perdido e condenado ao juízo eterno. Trilhar pelo único caminho é sinônimo de crer verdadeiramente em Jesus Cristo. É sinônimo de entregar a sua alma a Ele, de confiar toda a sua vida a Ele e passar a viver para Ele a partir de agora. E você vai viver por fé. Eu sou um embaixador de Cristo, assim como todo cristão é. E eu nesse momento, como embaixador de Cristo nessa terra, e por amor a Cristo, eu suplico a você nesse momento: reconcilie-se com Deus. Porque Deus tornou pecado aquele que não tinha pecado. Deus tratou Jesus como um pecador naquela cruz. Jesus, aquele que não tinha pecado. Para quê? Para que em Deus fôssemos feitos justiça de Deus. Veja o que Deus fez com o seu Filho. Ele tratou Jesus como um pecador naquela cruz, porque de fato Ele estava recebendo os nossos pecados. Por isso foi tratado como um pecador, para que eu e você pudéssemos ser feitos a justiça de Deus nele. Hoje, nós que deveríamos ser tratados como criminosos, como pecadores, como transgressores que somos, nós não somos tratados assim porque Deus já tratou Jesus Cristo no nosso lugar, dessa forma. Mas se você persistir em não crer em Jesus Cristo, o tratamento que Jesus recebeu na cruz é um pouco do tratamento que você vai receber por toda a eternidade. Você vai receber por toda a eternidade a ira de Deus. Então, que nessa manhã você saia daqui com essa mensagem em seu coração: somente Jesus é o caminho, somente Jesus é a verdade, somente Jesus é a vida.